Oi, gente! Estamos aqui de novo para mais uma monitoria do Direito Internacional Público. E dessa vez nós vamos falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Ele está no ponto 12, né, que é Direito de Guerra. E vocês vão ver porque ele está relacionado a isso, o que, que tem a ver, né? Se alguém já não tivesse ouvido falar dele, vai ouvir agora. Então vamos lá. Eu trouxe a vocês uma imagem dele para vocês verem como ele é. E ele tem basicamente a mesma arquitetura. E uma arquitetura bem parecida, né, com os órgãos da ONU. Ele não é órgão da ONU, mas ele tem uma arquitetura parecida com eles. E ele está localizado em Haia, na Holanda. Vamos lá. Por que se deu a criação? Porque a galera quis criar um tribunal penal internacional. E eu, inclusive, vou chamar ele de TPI agora, porque ele é muito grande e ficar repetindo esse nome não dá. Havia um anseio pela criação de uma justiça penal internacional, que a gente sabe que no século XX houveram muitas guerras, muitos conflitos, crimes cometidos contra a humanidade, assim, brutais. E aí, houveram a criação de vários tribunais, como o Tribunal de Nuremberg, né, que julgou a galera lá, os nazistas e tal. Então, queriam que criasse agora um tribunal permanente que ficasse responsável para julgar esses crimes e não fossem só criados momentaneamente para julgar outros casos. E aí, em 1998, teve a Conferência de Roma, que se deu a criação do Estatuto de Roma, que é o Estatuto do TPI, e ele só entrou em vigor no dia 1º de julho de 2012. Mas, voltando aqui, em 1998, 120 países aprovaram a criação do TPI. 7 apenas ficaram contra. E adivinham quem foram esses 7, né? Principalmente o que é contra basicamente a tudo, né? Quando tem alguma coisinha assim legal para ajudar a galera, ele não quer. E foi esse mesmo, os Estados Unidos. Ele foi contra a criação. A China também. O Iêmen, Israel, Iraque, Qatar e Líbia. Então esses foram os estados contra a criação do TPI. Então guarde aí, principalmente a China e os Estados Unidos, que mais pra frente a gente vai falar deles, novamente. E as características do TPI. Ele é supraconstitucional, ou seja, ele não é qualquer tratado, ele é um tratado especial, inclusive, e ele vai estar acima da norma do direito interno, ok? Não tem aquela história de monista da lei, ele já vai estar acima do direito interno da galera que tá lá apoiando ou não, faz parte ou não. Ele é independente, pois seu funcionamento não depende de nenhum outro órgão, né? Ele é subsidiário, já que ele não pode interferir nos sistemas judiciais nacionais. Ele só vai julgar os casos que forem para ele, realmente. E aí ele é de justiça automática, pois ele não depende de qualquer aceitação do Estado para sua competência jurisdicional. Ele vai ter pleno funcionamento, assim, sem que a galera aceite ou não. E essa estrutura e funcionamento. Há 128 artigos no Estatuto, com um preâmbulo e 18 não, 13 partes. A Corte ela somente pode operar os crimes cometidos após o dia 1º de julho de 2002, que são os crimes cometidos após a criação do Estatuto, né, a efetivação, a entrada em vigor do Estatuto. O que foi cometido antes, eles não vão poder julgar. Não vai ter jurisdição sobre pessoas que também não tenham completado 18 anos ainda, ok? Então, se a pessoa vai lá e cometer o crimezinho antes de ter 18 anos, não vai poder ser julgado pelo TPI. E o TPI ele vai ser composto por 18 juízes. E esses juízes são eleitos por um mandato máximo de 9 anos. Esses juízes têm que ser, meio que juízes impecáveis, gente. Eles vão ter que ter recomendação, vai ter que ser, assim, impecável. Ele vai ter que ser o juiz. E não pode ter mais de um juiz de um país, tá?
durante o mandato lá. E aí ele máximo 9 anos, a galera que foi realmente entrou com o mandato de 9 anos não vai poder se reeleger. E os órgãos do TPI. Nós temos a presidência, que é responsável pela administração da corte. Tem a sessão de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, né, que é onde vai acontecer o julgamento. O gabinete do promotor, que o promotor ele vai ser importantíssimo e ele também tem que ser tipo impecável, gente. Tem que ser o promotor. E a secretaria, que a secretaria vai administrar os casos não judiciais do TPI. Então a presidência administra os judiciais e a secretaria os não judiciais. E os crimes julgados pelo TPI? São crimes muito brutais, gente. É o ápice da brutalidade humana. Que são os crimes de genocídio, que seriam o quê? Uma ação, né, com finalidade de extirpar totalmente ou parcialmente qualquer grupo étnico, racial, religioso ou nacional, né? Exterminar essa galera aí é considerado um crime de genocídio. Crimes contra a humanidade, que seriam os atos de homicídio, extermínio, escravidão, deportação, enfim, esses crimes aí também, bem brutais. Tem os crimes de guerra, que vão ser atos de homicídio doloso, tortura e outros tratamentos desumanos, tomada de reféns, que seriam os crimes que seriam violações à Convenção de Genebra, ok? E os crimes de agressão, que são considerados uso de força armada por parte de um Estado contra a soberania, integridade territorial de outro Estado. A primeira sentença condenatória do TPI foi em 14 de março de 2012. Ele foi criado em 2002 e aí só em 2012 teve a primeira sentença condenatória. No processo contra um ex-líder rebelde congolês chamado de Thomas Lubanga Dilio. E ele foi condenado pelos crimes de guerra, de recrutamento e alistamento de crianças menores de 15 anos. Sua pena de prisão foi de 14 anos. Brasil e o TPI. Quando estava em processo de criação do TPI, o corpo diplomático brasileiro se destacou bastante durante todo o processo. Porque o Brasil sempre quis e sempre se mostrou a favor da criação de um sistema de justiça penal internacional. Bom esse tempo, né, gente, que o Brasil tinha prestígio em sua diplomacia, porque agora com o nosso chanceler, né, só vergonha. E não existe a antinômia entre a Constituição brasileira e o Estatuto do TPI, pois não vai ser considerada aquela questão de choque entre o direito interno e o do TPI, porque não vai ser considerado extradição, ok? Não vai ter como. É bem acima, lembra que ele é acima, supraconstitucional, então ele não vai importar. E em 20 de junho de 2002, o Brasil se torna definitivamente parte do tratado. Ok? E em 1º de julho entra em vigor. Ok, agora chegamos à parte polêmica e crítica, pois o Conselho de Segurança da ONU ele pode solicitar que o processo lá não seja iniciado ou que seja suspenso. Então, gente, lá o TPI era independente, né? Mas o Conselho de Segurança da ONU ele pode assim, simplesmente dizer não julgue esse processo, não pode suspender, nem comece, enfim. Ele vai ter essa palavra aí de importância de dizer se vai ou não. Então, essa é uma crítica muito presente à galera que analisa o TPI, pois encara que ele não é imparcial e ele não vai ser realmente independente e não vai julgar, ele está sendo muito omisso em alguns casos, são lacunas na lei e deixa ele deixando passar alguns casos só julgando o que o Conselho de Segurança da ONU quer. Que é o que acontece muito, né? A ONU só faz o que o Conselho de Segurança, né?
deixa eu fazer. E lembrando quem está no Conselho de Segurança, a China e os Estados Unidos, que foram os que não aceitaram, os que não queriam que o TPI fosse criado. Então, imaginem quantos processos eles já vetaram. Pois é. Então, esse é crítica muito permanente no TPI, né? Aos que julgam no TPI. E aqui tem uma citação para concluir de Mazzuoli, que é a Justiça Penal Internacional, portanto, chega ao mundo em boa hora para processar, julgar e punir os piores e mais cruéis violadores dos direitos humanos que possam vir a existir, reprimindo aqueles crimes contra o direito internacional de que nos queremos livrar em todas as suas vertentes. Então, gente, não tem como negar que foi um marco a criação do TPI. Mas mesmo assim, ele precisa ainda de caminhar muito para poder ele ser totalmente eficaz e imparcial, o que não acontece. Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo por e-mail ou por WhatsApp, pois você já tem meu WhatsApp, né? É isso.